Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, o nosso Mestre, continue presente nos nossos corações. No Evangelho de Lucas, no seu capítulo 8, a partir do versículo 5, ele relata que Jesus falou a forma como nós deveríamos agir no nosso dia a dia. Ele sempre nos disse da importância da propagação da doutrina, não é? Da Boa Nova. E quando os apóstolos, no início, ele disse assim: ide primeiro as ovelhas desgarradas de Israel, porque ele sabia da dificuldade que os discípulos iriam encontrar. No Evangelho de Marcos, no capítulo 16, após o seu regresso à vida espiritual, quando ele apareceu aos seus discípulos, ele diz assim: ide e pregai a todas as criaturas. Porque naquele momento os apóstolos já estavam prontos para enfrentar todas as dificuldades que com certeza encontrariam, não é? No trabalho que abraçaram. Então, Lucas diz assim: aquele que semeia saiu para semear a sua semente. Uma parte dessa semente caiu pelo caminho, os homens a pisaram e as aves a comeram. Uma outra parte dessa semente caiu à beira da estrada, onde tinha muita pedra. Logo elas brotaram, mas secaram, pois não tinham raízes. Uma outra parte dessa semente caiu no meio dos espinheiros, que também cresceram, mas não conseguiram florescer, pois os espinhos a sufocaram. E enfim, uma quarta parte dessa semente caiu em terra boa, e algumas dessas sementes chegaram a render 30, 60, até 100 por um. Jesus, ele fala de um trabalho que todos nós haveremos de fazer a partir do momento em que adquirimos o conhecimento. Todos nós sabemos que o nosso espírito, ele é imortal. Um dia chegaremos a uma perfeição relativa, bem próxima da divina. E o trabalho, então, a partir do momento em que nós adquirimos o conhecimento, passa a ser de cada um de nós, na colaboração da implantação do Evangelho, não somente no nosso planeta Terra, mas futuramente em outros planetas também. Kardec pergunta aos benfeitores amigos, na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, diz assim: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os benfeitores amigos responderam: vede Jesus. Então Jesus é o modelo e um guia que nós deveremos ter em nossa mente para desenvolver o nosso trabalho. Porque todos nós, né, quando Kardec pergunta aos benfeitores amigos qual que era o objetivo da encarnação, os benfeitores amigos respondem: dar oportunidade ao espírito para continuidade da sua evolução e também, de uma certa forma, colaborar com a evolução do planeta aonde o espírito está fazendo aí a sua evolução. Então nós temos dois objetivos durante a nossa encarnação. O primeiro deles, buscar o aprimoramento, o crescimento, o desenvolvimento e, numa sequência, colaborar então com a evolução do nosso planeta Terra. Recebemos as orientações no Sermão do Monte, por todas as parábolas que Jesus nos deixou, e cabe a nós então darmos continuidade ao trabalho que ele iniciou, até um dia que nós consigamos fazer com que no nosso planeta possa existir um só rebanho e um só pastor.
ou seja, todos nós estaremos seguindo aquilo que Jesus nos ensinou. Muito bem. Então, voltando à parábola, só para que a gente possa então estudá-la, Lucas diz, não é, que aquele que semeia saiu para semear a sua semente. Ou seja, os semeadores somos nós e todos nós, de uma certa forma, iremos semear. De alguma forma, nós vamos estar trabalhando nesse sentido. E que nós vamos semear? Aquilo que nós trazemos em cada um de nós. Nós nunca conseguiríamos semear aquela semente que o Cristo nos ensinou, devido ao seu estágio de evolução muito superior ao nosso. O entendimento, o conhecimento do Cristo, muito superior. Então nós nunca conseguiríamos semear a mesma semente que ele semeou. E sim iremos semear aquilo que nós já adquirimos de conhecimento e temos a capacidade de colocar isso em prática no nosso dia a dia. A semente nós recebemos através do Cristo, de outras orientações, de outros benfeitores amigos, e já trazemos então uma semente. Essa semente ela pode ser aprimorada? Na verdade, ela deve ser aprimorada. Da mesma forma que, materialmente falando, não é, as instituições que trabalham com a agricultura procuram melhorar, de tempos em tempos, a semente, para que ela possa produzir mais e melhor, abastecendo um número de pessoas cada vez maior diante da necessidade da alimentação. A semente espiritual, da mesma forma. Quando começamos a estudar o Evangelho, as parábolas, os ensinamentos de Jesus, nós acabamos por ver de um foco, de um modo de vista. Mas a partir do momento que nós vamos estudando isso, nós vamos entendendo melhor. A cada momento que a gente estuda, relê o ensinamento do Mestre, busca no livro dos médiuns algum esclarecimento, nós vamos complementando o nosso conhecimento. Hoje, com certeza, não conseguimos semear da mesma forma como o Cristo. Mas chegará um dia, como o próprio Cristo nos disse, não vos maravilheis com aquilo que eu faço, pois podeis fazer aquilo que eu faço e muito mais. Nós chegaremos então a ter uma semeadura, como a do Mestre, por exemplo, que cada uma semente, um sermão, poderíamos assim dizer, ele conseguia arrebatar centenas de pessoas. Porque nós ainda não conseguimos praticar aquilo que está, né, no Sermão da Montanha, quando ele nos diz que a sua palavra seja sim, sim e não, não. Nós muitas vezes, quando acordamos, ainda na normal, dentro do degrau de evolução no qual nós nos encontramos, nos propormos a fazer alguma coisa, não é? Na hora do almoço a gente muda tudo e de tarde se arrepende de tudo aquilo que fez, porque não conseguiu fazer aquilo que havia programado. É natural, no degrau de evolução, não é? Nós vamos entender no decorrer da parábola, não é? Os espinhos que ainda cutucam o nosso coração. Então, aquele que semeia saiu para semear a sua semente. Ele não fala que voltou, saiu para semear. A nossa semeadura será eterna. Da mesma forma, quando o Cristo esteve encarnado no mesmo degrau de evolução no qual nós encontramos hoje, ele aprendeu, começou a sua semeadura, e quando ele reencarnou entre nós, há quase 2000 anos atrás, ele já, de uma forma muito mais complexa e completa, ele conseguiu trazer o seu Evangelho. Da mesma forma, nós, um dia, conseguiremos assim. Aí, então, Jesus fala que uma parte dessa semente caiu pelo caminho. Os homens a pisaram e as aves a comeram. É um ponto de reflexão para nós, porque muitas vezes
lá no comecinho, depois que o Cristo nos passou essas orientações, nós ouvimos também essa palavra. E por que será que ela não fez fruto em cada um de nós? Porque ainda, com certeza, estávamos muito mais preocupados com as coisas materiais do que com as coisas espirituais, com as coisas morais. Muitas vezes nós mesmos ouvimos essa palavra e, entre aspas, pisamos nessa palavra. Não demos a atenção necessária para que ela pudesse ser absorvida e frutificar em cada um de nós. Quando, voltando no Evangelho para que a gente possa ir complementando, voltando no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, os apóstolos, quando o Cristo diz, ide e pregai a todas as criaturas, os apóstolos então, conversando com o Cristo, lhe perguntaram, mestre, não são as árvores criaturas? Não são as pedras criaturas? Não são as aves, os animais criaturas? Sim, porque haveríamos de encontrar na nossa semeadura todo tipo de coração. Aquele coração que não daria a atenção necessária para, de uma certa forma, absorver aquela palavra que os apóstolos estavam para levar adiante. Da mesma forma, nós, muitas vezes, haveremos de conversar com alguém e não ecoar essas mesmas palavras que o Cristo nos deixou, talvez, naquele ser humano, naquela pessoa. Por quê? Ele está preocupado com o caminho, com as coisas materiais. É natural que isso aconteça ainda. Nós fomos, entre aspas, preparados pelos nossos entes queridos a termos uma posição social, a termos um diploma, a termos uma casa, isso, aquilo, aquele outro. E muito pouco fomos preparados para sermos no nosso dia a dia. Daí, então, a importância maior para as coisas materiais. Talvez você já tenha ouvido ou mesmo já tenham dito, o dia talvez precisava de mais 1 hora, 24 horas está pouco, não é verdade? Mais 1 horinha. É um bom ponto de reflexão. Para que nós queremos mais 1 hora? Será que é para conversar com Deus, nosso Pai? Com os benfeitores amigos, nosso mentor espiritual? Ou será que é para termos um tempo maior para podermos realmente fazer algo material? O Cristo nos orientou que quando fôssemos conversar com o nosso Pai, deveríamos entrar no silêncio do nosso quarto, fechar a porta e em silêncio conversar com o nosso Pai. Nós fechamos a porta do quarto, começamos a oração do Pai Nosso, mecanicamente falando. No meio da oração a gente lembra que tinha que fazer alguma coisa e não fez. Aconteceu isso com você já alguma vez? Olha a nossa preocupação com o nosso Pai. Ficou para segundo plano. Então, às vezes ainda, nós passamos por cima daquela palavra que o Cristo nos deixou. Nós pisamos, ou muitas vezes comemos aquela palavra como uma ave, um animal come uma ração, mas não surte efeito, porque a atenção devida não é dada. É um ponto de reflexão para nós, né? Nessa parte de como nós estamos recebendo a palavra que o Mestre nos deixou, como nós estamos refletindo naqueles ensinamentos que ele nos deixou, para que possamos conseguir achar um tempo para colocar isso em prática no nosso dia a dia.
Aí então o mestre fala que uma parte da semente caiu à beira da estrada no meio das pedras. Será que alguma vez nós ouvimos a palavra durante a nossa caminhada evolutiva e ela também não conseguiu frutificar em cada um de nós devido a uma pedra, uma dureza de coração? Quantos irmãos nossos ainda traz uma dureza de coração muito maior do que nós possamos imaginar? É aquela semente que caiu no meio das pedras. Quantas vezes nós ouvimos a palavra, bom, agora eu vou fazer isso, e começa a fazer, mas dali a pouquinho já se acomoda novamente. Ela começou a querer frutificar, mas não criou raiz. Não começou a fazer parte do nosso dia a dia. Isso é natural, degrau de evolução no qual nós nos encontramos. Nós ainda estamos no homem animalizado, saindo do homem animalizado para buscar o homem espiritualizado. Aí sim, quando nós chegarmos lá, toda a nossa atenção estará totalmente voltada para a parte espiritual. Mas por enquanto ainda é natural que isso aconteça. Então, é um ponto de reflexão para que nós possamos realmente sermos perseverantes naquilo que nós nos propomos a fazer. Daí então ele fala que uma outra parte da semente caiu no meio dos espinheiros. Também cresceram, mas acabaram sendo sufocadas pelos espinhos. Quais serão esses espinhos que o Cristo se referia? Será que seriam as nossas dores físicas? As nossas dores morais? A nossa preocupação mental? O nosso apego às coisas materiais? O orgulho, a vaidade, egoísmo, prepotência? Porque muitas vezes nós deixamos de fazer alguma coisa daquilo que o Cristo nos ensinou, preocupado com o que os outros vão dizer. Muitas vezes deixamos de perdoar realmente uma pessoa, porque de uma certa forma vão nos taxar de tolos. Onde já se viu, a pessoa te fez isso, aquilo, aquele outro, e você a perdoou? Então, mais um ponto de reflexão para nós. Temos ainda desses espinhos em cada um de nós, que muitas vezes sufocam o Evangelho, a semente do Evangelho que já foi plantada em cada um de nós. Vocês perceberam que eu já falei de alguns vícios, de alguns defeitos? Mas virtudes todos nós a temos também. Em maior número do que vícios e defeitos. Estão sufocadas por esses espinhos. Às vezes nós ouvimos assim, ixi, minha paciência está zero hoje. Ou mesmo nós falamos isso. Às vezes escutamos um caminhão de abobrinha e está ótimo, não é verdade? No outro dia, na empresa, bom dia, só se for para você, para mim está péssimo. Pronto, acabou. Acabou a paciência. Percebe que a paciência todos nós a temos. Simplesmente limitamos o momento em que nós queremos ser pacientes e o momento em que nós não queremos ser tão pacientes assim. O amor no coração, todos nós temos amor no coração. Vocês conhecem alguém que não tem amor no coração? Vocês conhecem alguém? Conhecem?
Eu convivi na penitenciária com os reeducandos lá em Araraquara. Nós desenvolvemos um trabalho lá na penitenciária todo sábado à tarde. Durante 15 anos. Às vezes eu conto, eu fico meio preocupado, porque os que nós começamos lá, muitos deles já desencarnaram. Eu falei assim, opa, então eu estou meio por aí, né? Porque eu comecei com eles. Durante 15 anos, todo sábado, ia levar a doutrina espírita para eles. Conversei com um que era condenado a 359 anos de cadeia. Nunca saí de lá sem 2, 3 folhas de papel ao maço com pedido de vibrações para os seus entes queridos. Percebem? O que é isso? Sentimento de amor pelos seus entes queridos. Nós amamos os nossos entes queridos. Está certo que nem todos, mas tudo bem. Não vamos levar a ponta da faca também, não é verdade? Porque não conseguimos estender esse mesmo amor para o nosso próximo, para o nosso companheiro de trabalho profissional dentro da empresa. É o limite que nós colocamos. E esses limites poderíamos denominá-los como esses espinhos, que não nos deixam praticar aquele conhecimento que nós já temos. Aí ele fala que uma parte da semente, ela caiu numa terra boa. E mesmo nessa terra boa, nem todas as sementes frutificaram em 100%. Ele fala alguns 30%, alguns 60%, outros até 100%. Nós percebemos que nessa fala de Jesus, o semeador, entre aspas, ele perdeu 3/3 dessa semente. Uma ficou no caminho e ele não desistiu. A outra caiu nas pedras e ele não desistiu. A outra, no meio dos espinhos, ele também não desistiu. Embora possamos ter perdido 1/3 da nossa vida material, muito mais preocupado com as coisas materiais do que com as espirituais, nós ainda temos um tempo em que nós possamos semear, com certeza, ou mesmo fazer com que a semente que já trazemos em cada um de nós, ela possa realmente florescer, um pouco mais do que já floresce, conseguindo, de uma certa forma, levar o benefício para o nosso próximo. Quantos irmãos nossos com dores físicas, dores morais? Vamos parar, vamos fazer uma análise em nós mesmos. Quantas vezes nós mesmos, dentro do nosso lar, gostaríamos de dividir uma alegria ou uma tristeza e não conseguimos fazer isso? Já aconteceu isso conosco? Queria contar uma coisa alegre, ou mesmo dividir uma tristeza, uma dor física, uma dor moral. Não tivemos a oportunidade. E é nesse ponto que nós precisamos trabalhar. Sufocar um pouco mais o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, para que a boa semente ela possa realmente florescer. Porque a semente, ela é boa. A nossa semente pode ser melhorada a cada dia. Quando nos esforçamos pelo estudo, pelo aprendizado, pelo crescimento, passamos então a ter a responsabilidade. Ninguém acende uma candeia para colocá-la sob a mesa, e sim sobre o candeeiro, para que todos possam se beneficiar. O nosso companheiro nos convidou
para o estudo, não é? Uma terça-feira assim, outro livro. Vamos guardar isso único, exclusivamente para nós? Com tantos irmãos necessitados ali fora? Quando estávamos necessitados e alguém nos indicou um caminho, nos sentimos melhor. Está na hora de nós revertermos isso. Da mesma forma como nós fomos auxiliados, auxiliar também o nosso próximo. Nós conhecemos muitos companheiros de caminhada com dores físicas, com dores morais. Conheci pessoas que conviviam no nosso dia a dia e que acabei ficando surpreso. Praticou suicídio? Conhecemos alguém que praticou o suicídio? É um ponto de reflexão para nós. É isso que o semeador deve fazer. Levar a esperança. Como Cristo trouxe a esperança para todos nós, naquele momento da nossa caminhada, totalmente materializada, Ele trouxe algo de esperançoso para cada um de nós. E é isso que agora Ele espera de cada um de nós. Mesmo melhorando a nossa semente, haveremos de encontrar dificuldades nessa semeadura. E precisaríamos então, de uma certa forma, termos essa consciência que todos não estão prontos ao mesmo tempo, da mesma forma que cada um de nós. Todos aqui chegaram a casa ao mesmo tempo? Não. Uns vieram pelo amor, outros pela dor, outros pela vontade do conhecimento, do entendimento, outros já por ter despertado a necessidade de se colocar ao lado do próximo e auxiliá-lo através de um passe, através de uma palavra de incentivo, de encorajamento. Essa é a nossa tarefa. Não podemos, de forma nenhuma, nos esquecermos disso. O trabalho é grande, é enorme. A seara do Mestre é grande. Só para nós termos uma noção, nós somos 7 bilhões de espíritos encarnados. E temos mais de 14 a 20 bilhões de espíritos desencarnados. Todos esperando o momento de reencarnar para aprender e colaborar para a nossa evolução. Estamos cientes de que somos semeadores? De alguma forma nós semeamos alguma coisa? Francisco de Assis tem uma frase que diz assim, que nós deveríamos tomar cuidado com os nossos atos, pois esse talvez seria o único evangelho que o nosso próximo esteja lendo. Os nossos atos, aquilo que fazemos, é uma semeadura. O nosso modo de olhar é uma semeadura. Um olhar de afeto, de carinho, de incentivo, de encorajamento. Um olhar de reprovação. Também estamos semeando. Quantas vezes alguém nos diz, parece que não tem mais jeito. Esperando ver uma luzinha no final do túnel. E aí nós dizemos assim, realmente está cada dia pior. A pessoa querendo ver a luzinha, a gente jogando um balde de água fria. Não é? Talvez fosse aquele momento que aquela pessoa estivesse esperando que nós fôssemos encorajá-la. Se precisar de mim, estou aqui. Está difícil, mas se a gente um apoia o outro, nós chegamos lá. Olha a diferença.
Talvez isso nós queremos muitas vezes escutar. Porque todos os dias da nossa vida nós estamos bem? Não, né? Com certeza. Como eu disse logo no início, né? Às vezes a gente se programa, faz oração de manhã, se programa fazer isso, aquilo, aquele outro. Ao meio-dia faz diferente e à tarde acaba se arrependendo. Porque nós não somos constantes. E precisamos ser constantes. Sermos perseverantes. Como diz, ter amor no coração, não é? É muito relativo. Depende da minha vontade. Tem uma história que diz que, de uma certa forma, numa cidade, anualmente, se fazia um concurso para eleger o coração mais bonito. E as pessoas se reuniam naquela praça e ali então começavam a mostrar o seu coração. E naquele ano tinha um jovem, 18 anos, forte, não é? Bastante saúde, todo orgulhoso do seu coração muito forte, batendo forte, certo de que iria ganhar aquele campeonato. Mas no meio do concurso, chegou um senhor, alquebrado pelo tempo, e perguntou o que estava acontecendo. E ali então disseram a ele: olha, hoje nós vamos escolher o coração mais bonito. E aquele senhor então, na sua simplicidade, pediu a oportunidade de também participar desse concurso. E foi dado a ele essa oportunidade. Ele começou então a mostrar o seu coração. Mas seu coração, ele estava todo remendado. Tinha um lugar que ele estava meio franzido. No outro lado, tinha até uma ponta sobrando. E numa outra parte, alguns buracos. E aquele jovem, então, vendo aquilo, perguntou àquele senhor: com um coração desse todo rebentado, todo costurado, faltando pedaço, como o senhor acha que o seu coração poderia ser mais bonito que o meu? E aí, então, ele perguntou: posso dizer por que meu coração é assim? Não pode. É que desde pequeno, meus pais sempre me incentivaram a dar amor para as pessoas. Aonde eu estivesse, com quem eu encontrasse, eu sempre deveria dar amor para essas pessoas. Em algum lugar da minha caminhada, eu dei muito amor para as pessoas. E elas retribuíram menos do que eu havia dado. É onde ele está, então, meio franzido. Em contrapartida, em alguma parte da minha caminhada, eu doei uma quantidade de amor. Em compensação, eles me doaram muito mais amor do que eu havia doado. É onde está sobrando. Mas também teve muitos pedaços da minha caminhada em que eu doei muito amor para as pessoas. E eles não retribuíram. É onde está faltando algum pedaço no meu coração. Naquele momento, aquele jovem não sorria mais, ele chorava. Emocionado de ver a vida daquele homem, a vida que ele teve, e durante toda a sua vida, cheio de dificuldades. Imediatamente aquele jovem então pegou um pedaço do seu coração e colocou no coração daquele homem que ainda estava faltando alguns pedaços. Imediatamente então aquele senhor também tirou um pedaço do seu coração e colocou no coração daquele jovem. Então ali, naquele momento, o jovem voltou a sorrir. Por quê? Ele havia percebido
o que era verdadeiramente o amor. Foi naquele momento que ele sentiu o que era ter amor para com o próximo. O que era ter um coração bonito. E aquele senhor, então, naquele ano, ele foi eleito o coração mais bonito. E todos nós, nos primeiros passos na nossa caminhada, nós somos recolhidos num lar. Talvez nem todos tenham tido a mesma felicidade, mas foram amparados por alguém, algum ente querido, alguns pelos próprios pais, outros pelos avós, pelos tios. Todos nós estamos aqui hoje porque alguém nos abraçou, alguém nos fez comida, não é verdade? Alguém nos carregou no colo. Senão nós não estaríamos aqui hoje. E é isso que nós precisamos retribuir para com as pessoas no nosso dia a dia. Aquele velho, cansado, quebrado pelo tempo, é o Cristo. Quanto amor, desde o momento em que nós fomos criados, há bilhões e bilhões de anos, em que o Criador chamou o Cristo e disse a ele: reconduza-os a mim. Ele é o nosso governador, ele é o nosso tutor. Quanta mão de obra nós demos para essa espiritualidade amiga. E ainda damos até hoje, não é verdade? Nosso anjo da guarda tem hora que ele perde até a régua. Eu falo assim, opa, vai devagar, porque eu não aguento, né? E aí, então, esse senhor, ele ganhou o coração mais bonito. É o Cristo. Quanto amor ele nos deu. Quantas vezes ele jogou uma sementinha em cada um de nós. E às vezes, como eu já disse, né? Fazer a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E nós, ixi, esqueci, tinha que fazer isso aqui, não fiz. Não é assim que nós terminamos a oração do Pai Nosso? Com alguma preocupação do nosso dia a dia? Pois a gente até volta, né? Mas não teve aquela empatia, aquela ligação que precisa ter, como Cristo nos pediu. Eu não lembro uma passagem que certa vez Divaldo, ele queria muito participar de um trabalho mediúnico e Joana de Ângeles falou que ele levava ele nesse trabalho. Ia dar um jeito de ele participar desse trabalho. E Joana, então, com o plano espiritual, conseguiu fazer com que ele fosse convidado para esse trabalho. E no trabalho assim, de repente ele quieto, esperando assim, né, para ver o trabalho se desenvolver. A Joana de Ângeles fala assim, Divaldo, eu falo, mas eu estou quieto, não estou falando nada. Ela fez assim. A mente do Divaldo estava a 1.000.000 por hora. Às vezes não precisamos falar nada. Só a nossa mente já fala tudo aquilo que nós precisamos falar. Que durante essa semana nós possamos refletir na semente que recebemos, como nós estamos semeando. Refletirmos, podemos melhorar a semente que trazemos em cada um de nós? Podemos ser melhores amanhã do que nós fomos hoje? Temos subsídios para ser melhores? Temos conhecimento, temos entendimento? E por que não fazê-lo? Então, cabe a cada um de nós, durante essa semana, refletir. Eu tenho uma semente? Eu estou guardando ela para mim? Estou tentando melhorar? Estou tentando plantar essa sementinha em alguém? Como um dia, como já disse, alguém plantou essa semente em cada um de nós. Algum ente querido nos ensinou a orar, nos ensinou a respeitar os 10 mandamentos.
para que nós possamos, de uma certa forma, ao regressarmos à verdadeira vida, a vida espiritual, possamos ser os merecedores, né, de uma permanência maior no plano espiritual, programando aí uma próxima reencarnação. Uma boa noite a todos, uma boa semana e que a paz de Jesus, o nosso Mestre, possa continuar presente em nossos corações. Essa historinha uma vez eu contei no Orfanato Renascer. Eu também tinha um trabalho toda quinta-feira à noite que a gente ia lá contar historinha para as crianças. Uma historinha como essa, fundo moral, a religioso. E aí um dia quando eu contei essa historinha, acho que é Igor, eu acho que é o Igor, menininho, morava até perto da minha casa, o juiz tirou ele da mãe porque a mãe judiava muito dele. E ele estava lá, né, fazer uma adoção, alguma coisa. E aí então eu terminei a história, ele chegou, tio, dá um abraço. Eu achei mais fácil pegá-lo no colo do que abaixar, né, por causa da coluna minha, então eu falei, peguei ele no colo, ele me deu um abraço assim, ele me diz assim, tio, obrigado por vir contar a historinha pra gente. Ele se afastou assim um pouquinho de mim, tio, um pedacinho do meu coração para você. Eu falei também, você vai levar um pedacinho do meu coração. E nessa noite eu deixo um pedacinho do meu coração para vocês. Que a paz de Jesus, o nosso Mestre, possa continuar sempre presente nos nossos corações. Boa noite a todos. Não sou merecedor de aplausos. Eu ficaria muito mais contente, de coração, se amanhã você